Dia lá no céu. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler uma palavra conhecida, o livro de Romanos 15, do versículo 1 em diante. Glória a Deus, aleluia. Romanos capítulo 15, do versículo 1 em diante. Vamos ler aqui alguns versículos, depois vamos ver outro lugar. Aleluia. Romanos 15? Isso, Romanos 15, versículo 1 em diante. Fala assim: Cristo nos dá o exemplo. Glória a Deus, vamos ler. Mas nós que somos fortes devemos suportar a fraqueza dos fracos, não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade o seu próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito: sobre mim caíram as injúrias dos que me injuriaram. Portanto, porque tudo que diante foi escrito para nosso ensino, foi escrito para que, pela paciência e consolação da Escritura, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento e um para com os outros, segundo a Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Deus poderoso, aleluia. Vitória aqui, né? Paulo dando ensinamento à igreja de Roma, mas agora a nós aqui, falando de Cristo, falando da misericórdia, do amor do Senhor, né? A preocupação que ele tinha conosco e tem conosco até o dia de hoje. Todo dia a mesma preocupação continua até hoje, porque o amor de Deus nunca apaga e nem a sua misericórdia. Quem apaga, quem cancela as coisas de Deus na nossa vida é nós mesmos. Porque ele fala bem claro na sua palavra. Ele falou para ele: Lázaro, enquanto tu estiver comigo, eu estou contigo. Se tu me deixar, eu deixarei. É bom relembrar isso, porque tem pessoas que pregam aí e estão pensando: ah, não, Deus é fiel. Ele é fiel, mas se você não for fiel, não adianta nada. Deus sempre vai ser fiel. Mas se você não for fiel, não tem. Aleluia a Deus. O que faz Deus abençoar nós é o nosso desenvolvimento para com Ele, a nossa demonstração para com Ele. É só você fazer uma análise aí. Por isso que ele cita que a igreja é a noiva de Cristo, e ele fala muito de casamento e simboliza a igreja e o casamento. Porque se o nosso casamento está errado, ou como é que você vai casar com alguém que você não tem intimidade com ela e nem conhece ela, né? Você casar com ela, você tem que conhecer ela, tem que saber quem é ela, tem que sentir alguma coisa, saber alguma coisa dela. Do meu jeito é Jesus. Como é que eu quero morar no céu se eu não sei nada de Jesus? Como é que eu digo para alguém, digo para todo mundo que eu vou morar no céu, mas você não sabe nada do céu, nem procura saber como que é o céu, não procura saber quem é o dono do céu? O dono do céu é Jesus, mas você não quer intimidade com ele, não quer buscar ele, e como é que você diz que vai para lá? Então, muitas pessoas dizem as coisas de si mesmo, mas ele não tem um fundamento, não tem um decidimento. Então, e é isso que ele quer, que nós aprendemos a ter uma profunda comunhão com ele. Aleluia a Deus. Essa comunhão é que faz nós ter certeza que estamos servindo a ele, né? E quando nós temos certeza que estamos servindo a ele, acontece isso que nós acabamos de ler em nossas vidas. Não se preocupar só com nós, mas nos preocupar com todas as pessoas que estão ao nosso redor. Como Jesus se preocupava quando tinha alguém ao seu redor. Ele se preocupava de uma forma
que associava a todos e abençoava a todos e fazia milagre no meio daqueles que acreditavam e que tinham fé. Porque se não tiver fé, Deus não faz milagre. Toda vez que fazia um milagre, ele dizia: olha, a tua fé fez acontecer isso. Então a fé faz acontecer as coisas. Você veio da sua casa para cá, porque você tem fé de vir até aqui. Não, você não vinha. Ficava em casa. A fé que trouxe você. Glória a Deus. Então, tem gente que Deus tem fé, mas não sai de casa. É a fé morta, sem as obras. Então, quando é que a fé completa a obra? Quando nós saímos de casa, levanta o nosso tudo. Eu vou lá cumprir isso. Aí você chega na igreja, você cumpriu já. Você se esforçou e fez uso da palavra de Deus a seu favor. É assim um milagre. É impossível não acontecer, né? Porque Jesus fez essa demonstração quando estava aqui na terra, junto com os seus discípulos. Quando aquele mar, quando aquela tempestade surgiu no mar, e Jesus estava ali indo orar, e um barco foi açoitado pelas ondas do mar, no meio do mar. Estava na beirada, mas só que o vento levou ele para lá, e o discípulo estava lá dentro, só que Jesus estava lá no norte. Ele foi lá. Só que quando Jesus voltou, o barco já tinha afastado da beira do mar. Só que Jesus foi caminhando por cima da água. E Pedro viu de longe. E pensou que era afastado. Ele disse: não, tem um ânimo, sou eu. Ele disse: é o Senhor orando que eu vá ter contigo. Ele disse: então vem. E ele veio, começou a andar, mas quando ele começou a perder a fé, ele se afundou. Aí o Senhor levantou ele, pegou na mão, disse: porque duvidaste tão de pouca fé? Então, aí você faz uma associação. Pedro que conseguiu andar em cima da água, e Jesus falou: homem de pouca fé. Então os outros não tinham fé nenhuma. Porque se foi o único que deu para ele enfrentar isso, o único que foi muito usado por Deus, usado tremendamente, porque quando ele estava preso naquele caso, ao morrer no outro dia, os quatro segurando ele, dois do lado do outro segurando ele ali, e ele estava tranquilo, dormindo, feliz. E ele sabia que ia morrer no dia, o cara estava numa casa, só que ele estava tão tranquilo ali, a fé dele estava muito alta ali, então ele tinha os irmãos orando, na casa lá tinha um povo orando. Então o anjo entrou lá, e acordou, soltou Pedro, só Pedro, põe a capa nas costas e vamos sair daqui. Sai o primeiro portão, o segundo portão, tudo abrindo automático, igual uma porta de irmão. Abrindo os portões e ele passando. É tanto que quando ele chegou lá para dizer: eu só quero um sonho. Ele disse: esse é um sonho, não é verdade? Aí quando ele percebeu que não era um sonho, que era verdade, ele foi lá bater na conta, os irmãos estavam orando. Chegou lá, bateu, os irmãos também que estavam orando, pedindo para Deus fazer um milagre, se assustaram, porque sabe, é a obra de Deus, já mataram ele hoje mesmo, porque a obra dele chegou aqui. Aí chamaram o não, e ninguém queria abrir, porque ele dizendo que era algo, até que abriu, era Pedro. Então Deus concluiu a obra, concluiu o milagre. Então, você vê tudo através da fé, através de confiança, e ali através das orações dos irmãos. Então, o que essa casa vem com essa palavra, porque os irmãos tivessem preocupados apenas em orar, não orar por ninguém, não, ele está na presa, ele se vira para lá, deixa ele que procurou isso, então ele se vira para lá. Tem gente que é assim, quando o irmão dá uma coisa errada, o irmão procura esse negócio, deixa ele para lá, não orar, não vai pegar não, que foi porque arrumou esse problema, né? Isso é um problema, de todos nós. Nós somos uma família, estamos na igreja, mas a gente se preocupa com o outro, se preocupar na oração. Aqui está aqui diz claro. Mas nós somos fortes, devemos suportar a fraqueza do fraco e não agradar nós mesmos. Então, se você é forte, forte é aquele que se preocupa com o outro. Forte é aquele que ajuda a carregar a carga do outro se for necessário. Porque não adianta você ser forte para você forte no dinheiro, você é forte em tudo, mas você não faz nada com ninguém, só é forte para você. E essa fortaleza só para nós não serve de nada. Não? Então, isso aí ele diz: portanto, cada um de nós agrada o seu próximo naquilo que é bom para a edificação. Ou seja, o que é bom? Você sabe, nós conhecemos os irmãos, sabemos que o irmão, qual é a atitude dos irmãos. Alguns nós conhecemos o que o irmão está precisando, o que ele precisa, às vezes você sabe. Então, se você sabe que o irmão precisa de alguma coisa, você sabe que aquilo vai ser bom para ele, e você dá para ele aquilo, ele vai aumentar a fé dele, vai ficar tranquilo, vai ficar fé, ele vai ficar agradecer a Deus. É assim, você fez com que aquele irmão
E é isso, a obra de Deus é isso. É viver fazendo isso. Não é criticar. Criticar faz as pessoas, mas se nós usar a palavra corretamente e não deixar subir do coração, invadir o coração do ser humano e achar que ele é melhor do que o irmão e que ele não tem que se humilhar para o irmão, para ajudar o irmão ou para fazer alguma coisa para aquele irmão ou aquela irmã, se ele pensar isso, aí ele está fora de Cristo, porque nós estamos aprendendo nessa noite que Cristo, que era o próprio Deus encarnado aqui na terra, um homem, ele não se humilhou. E quando ele se humilha, ele está dando um recado para mim e para você, para nós se humilhar também. Porque se é o dono da obra, é o Todo-Poderoso, ele se humilhou, ele diz, do mesmo jeito que eu faço, faça vós também. Porque ele diz bem claro, nas palavras de Deus, na Bíblia inteira fala disso. Se nós buscássemos o Senhor, como nós buscamos as coisas para nós éramos diferentes. O milagre acontecia. Por que o milagre tinha no passado e não acontece mais hoje? Porque o povo passado buscava de verdade. Buscava de verdade. Ele não buscava os seus próprios interesses, buscava para ver Deus alterar. Porque você ora, às vezes o cara está orando, oh, Deus me dá um carro, me dá uma casa, oh Deus me dá um emprego melhor, me dá isso não é bom, porque você está pedindo para os seus próprios deleites. Mas se você pedir, Deus me dá poder para ajudar aquele irmão que está doente, para ele ser curado. Deus me dá poder, me dá a autoridade de Deus para eu orar, para eu libertar aqueles irmãos que estão lá no pasto de adulto. Me dá o poder para fazer a tua obra. Vai no hospital orar para os que estão doentes ali. Aí sim, aí a oração correta. Porque Deus não vem de você de ninguém, não de nós. Ele vem dar saúde para nós trabalhar, mas Deus nosso sustento. Ele já deu o direito para ajudar você. Então, agradecer a Deus por isso. Porque hoje a gente vê uma história muito errada, ao contrário do que a Bíblia diz, né? Tem pastor que diz assim, pastor que trabalha, Deus não está com ele não, porque ele tem que trabalhar para sobreviver. Se Deus fosse com ele não trabalha, ele tinha uma igreja grande, uma igreja bonita, tinha muito carro, muito não. Jesus é Paulo trabalhou e deixou escrito bem claro, tem que trabalhar de dia e noite para não pesar no gosto de ninguém. Nós temos que trabalhar porque tem cedo o pastor trabalhar. Porque Jesus trabalhou. E que Bíblia é essa que esses caras têm hoje, no dia de hoje, que vai contra os pretextos de Deus? Quer pegar o dinheiro dos irmãos. É umas Bíblias que eu não estou entendendo, porque a Bíblia, essa Bíblia que eu estou com ela aqui, ela fala que ele tem que trabalhar. E ele vai ter a formiga para preguiçoso, mas eu ia aprender ainda com a formiga trabalha de noite e dia, para quando chegar o dia da chuva, ela fechar lá, ela já tem comida suficiente ali para comer no dia da chuva, para não ficar dependente. Ela se prepara. Então o Senhor diz, vai ter com a formiga, ele diz, olha para a formiga que não tem líder, ela diz que elas são inteligentes de uma forma que não precisa nem ninguém para cuidar, elas mesmo fazem as coisas sozinhas, elas sabem fazer tudo certinho, dá tudo certo. E muitas das vezes o ser humano não tem essa capacidade que o Senhor quer que nós tenhamos. E ele já fala que Essa se não trabalhar não é digno do prato de comida. Está lá assim também. Então, a gente tem que trabalhar, porque a pessoa, você não trabalha, vamos supor que não trabalha. Aí eu chego aqui, eu vou ter que estar toda hora pedindo, irmão, vamos fazer um voto aí de 100 conto de R$1.000 aí, porque isso é eu que estou pedindo, não é para a igreja, é eu que quero dinheiro, e é isso que eles querem, porque eles querem isso, Vai trabalhar. porque não quer trabalhar. Aí o irmão, o pastor veio falar para mim, pastor, pede a Deus para você não trabalhar com cuidar da obra. Não, eu já falei com ele, você não quer que eu trabalhe, vai ter que eu ter dinheiro suficiente na minha conta ou em qualquer lugar para me ajudar a igreja e coisa, não para me tirar da igreja, porque eu não aceitar isso, eu não aceitar pegar de quem já não tem e eu ainda converso com de quem não tem e usar uma palavra de Deus fora do contexto. Porque esses caras que são bilionários hoje estão lá, pode ter certeza, se você nós estamos buscando o céu aqui, você nunca vai ver eles lá, porque eles não vão entrar lá. A Bíblia diz, e é o que está faltando, é ter coragem de falar isso para eles hoje, e pregar contra esse sistema que tem acontecido no mundo inteiro hoje, do cara rico, bilionário, andando de avião, viajando para ir para cá, de Deus, não só de Deus, eles são aos profetas enganadores que estão enganando o povo, e o povo é que são sérios. Ou seja, é só
é o falso? Falso crente que acompanha os mentirosos e os enganadores. Essas pessoas não são os crentes do Egito. O crente do Egito é aquele que tem entendimento da palavra, que não deixa se levar por essas coisas, que olha o que está acontecendo para não cair nessa cilada, nesses enganos. E é tudo isso. Isaías 59 fala a respeito dos cães. E eles são chamados de cães, esse pastor corrupto, pastor falso, enganador, porque está fora da palavra de Deus. Mas nós temos que estar atentos, né? Então, aqui continuando. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim cairá as injúrias do diabo. Então, Jesus está dizendo: eu não agradei a ninguém, e nem a mesmo, eu não agradei a mim mesmo, mas sobre mim cairá as injúrias dos que me injuriavam. Mas Jesus começou a dizer assim: aqueles que me injuriavam, caíram todas essas coisas em cima de mim. Ou seja, Jesus foi muito pressionado, ele foi muito focado aqui na terra, um homem bom, e ele passou por tudo isso por amor de nós. Significa, isso é para nós, isso é grande ensinamento isso aqui. Porque o tamanho de Deus, porque Cristo não agradou a si mesmo, mas sobre ele caíram as injúrias dos que injuriavam ele. Ou seja, Jesus Cristo não procurou interesse para ele mesmo, de nada. Porque não adianta fazer a obra de Deus interessado em alguma coisa da obra de Deus. O meu interesse tem que ser salvar as almas, e não nada para mim. O meu interesse tem que ser me preparar para morar no céu e passar uma palavra correta para as pessoas que ouvem, nos salvar. E quando as injúrias de cair sobre nós, porque quem fala a verdade sempre vai ser maltratado, vai ser mal falado, como Jesus foi. Causa injúria, as perseguições que caiu sobre ele, porque ele era verdadeiro. Mas ele parou. Aquele é o ponto principal. Ele parou. Então, se ele não parou, por que eu vou parar? Porque você vai parar porque está sendo criticado. Você vai parar porque alguém fala mal de você. Você vai parar porque alguém está de cara feia para você. Não. Pode ficar de cara feia, pode achar ruim, não estou nem aí. Porque a minha função é pregar a palavra de Deus. Tem gente que diz assim: tem pastor que eu não consigo pregar a palavra de Deus se tiver uma mulher mal vestida na igreja. Porque está na carne. Pode estar doido, eu não tenho medo. Pode estar. Falei: fui bem. Vai me atrapalhar? Vai não, porque eu estou aqui ligado na palavra. Não vai não. Nada vai atrapalhar pregar a palavra de Deus, não. Vai atrapalhar eu mesmo se eu não quiser. Se eu estiver ligado em coisa da carne, não é que eu vou poder pregar, porque vai mexer comigo. Mas se eu estou com a palavra de Deus, estou lendo a palavra de Deus, estou com Cristo Jesus, nada pode me tirar da palavra de Deus. Eu tenho que seguir ela. E é isso que nós temos que botar em mente. Porque quando nós estamos convertidos mesmo, nada disso vai nos atrapalhar, não. Não, nada vai atrapalhar nós, porque nós atrapalhamos, a gente não vai atrapalhar ele. Isso é exemplo para nós aprender a não deixar nada nos atrapalhar nessa jornada que nós pegamos, que foi de fazer a obra do Senhor, né? Glória a Deus. Está aqui, no 4, porque tudo que diante foi escrito para o nosso ensino, e foi escrito para que, pela paciência e consolação da Escritura, tenhamos esperança. Então, tudo isso gera esperança em nós e confiança da parte de Deus. Confiança que, como Jesus ressuscitou no terceiro dia, nós também vamos ressuscitar, traz junto com Ele, porque nós vamos já morar com Ele quando nós partirmos daqui, né? Do que? Do 5. Ora, o Deus da esperança e consolação vos concede o mesmo sentimento de um para o outro, segundo Cristo Jesus, né? Porque Jesus pensava sempre nos outros, naqueles que estavam buscando Ele. E ninguém nunca buscou Jesus para não ficar sem resposta. Ele dava resposta para todos eles. Todos eles eram abençoados e alcançados por Ele. Porque vê na Bíblia nenhum lugar que Jesus deixou de fazer a obra quando alguém chegava a ter pedido uma solução. Ele dava as pedras na hora. Ninguém nunca viu aqui nenhuma passagem que chegou alguém dizendo: Senhor, faz isso. Está feito, vai lá e faz. Tua fé fez acontecer isso, né? O centurião que não era nem crente foi lá atrás de Jesus e disse: eu darei saúde àquele moço. E o centurião foi que
disse, não é, eu sou que o senhor entra na minha casa, mas diga somente uma palavra e eu sei o que vai acontecer. A mulher Canané, quando era crente também, se ela daquelas correndo atrás de Jesus, porque ela estava a sua filha com problema, e ela correu atrás de Jesus e resolveu o problema dela também. Ele falou que ia fazer, mas pela humilhação dela, que é o que essa palavra aqui, as humilhações que Jesus passou, as aflições que ele enfrentou, então aquela Canané chegou correndo atrás de Jesus, pedindo os discípulos, parou e disse, olha mulher, essa mulher está correndo atrás de nós, resolve o problema dela aí, manda ela embora, ou dá algum jeito aí. Jesus, ela chegou até Jesus, se ajoelhou e pediu que ela tivesse misericórdia. Jesus falou o que para ela? Não é deixa pegar os pães dos filhos e dar os cachorrinhos. Mas a mulher não ficou brava, porque isso é uma palavra que se a pessoa estiver na casa ou estiver buscando interesse nessa terra, ia ficar brava. Está me chamando de cachorro? O senhor quer todo chamando a hora de cachorro? Não, ela só questionou e falou, não, mas os cachorrinhos vão dar bengala e cair na mesa do seu senhor. Ela se humilhou. E essa humilhação gerou a pessoa que era Israel, e o Senhor falou, olha, mulher, grande é a tua fé. Assim como crê, será feito. Então, o que o Senhor está esperando é que nós se humilhe a cada dia, e a cada dia mais. Porque não é a situação, não é o dinheiro, não é o lugar que você mora, não é nada. Nós podemos morar no palácio de ouro, mas nós sendo simples e dando lugar para o Senhor, vai te usar, vai operar na sua vida, porque você está deixando Ele entrar na sua vida, está deixando Ele agir a seu favor. O segredo não é deixar Jesus agir da forma que Ele quer agir, e não querer ensinar o Senhor a trabalhar. Nenhum de nós tem capacidade de ensinar Deus a trabalhar. Então, quando a gente quer ensinar Ele a trabalhar, vai ser assim não, você não sabe como vai ser. Ele sabe, é Ele, né? Ele é que sabe de tudo, e assim as coisas vão fugir, vai fluir e vai ser maravilha. Aí nós chegamos aqui em Filipenses, fala Filipenses 2. No Filipenses capítulo 2 e 4 fala assim: não atente cada um para o que é apropriadamente seu, mas cada qual também para o que é do outro. Está vendo? Porque desordo que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então ele está dizendo assim, que não devemos se preocupar só com as coisas para nós, porque Jesus não preocupava só com as coisas para nós, mas ele se preocupava em fazer para que todos fossem abençoados. Ele disse, não se preocupe, não queira as coisas só para você, mas repara do seu irmão aquele que precisa, seja a palavra, seja o que for. É o que ele está dizendo aqui. Aí ele continua: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, tem até muito que fala, pensar como Jesus pensou, andar como ele andou, viver como ele viveu. É isso que ele quer. Porque o que acaba o evangelho depois, sabe o que é? As pessoas estão indo e conversam com falsos profetas. Tem que não, tem que fazer só 50%. Jesus fez 50%? Me diga que se ele fez 50%. Ele deu o seu sangue 100% na cruz do Calvário. Agora ele cobra ele, nós somos melhor do que ele. Você tem que lutar até o fim, a obedecer a palavra 100%. Aleluia. Você vai receber um pagamento que você estava sem querer só 50%? Que você fez mal feito o serviço, ou porque você não fazer alguma coisa, vai querer só 50%? Não, você tem que fazer o melhor, porque vai receber o pagamento integral. Tudo integral. Então, não existe esse negócio aí. Isso é pensamento que vai deixar muita gente fora da salvação, porque as pessoas são ensinadas errado. Nós temos que lutar de noite para ser o melhor para o Senhor, porque o Senhor quer os melhores. Ele vai fazer o Senhor e quem é que vai escolher? No meio, vai ter uma seleção para entrar numa empresa, e quem é que é escolhido? Dos melhores. Não vai ser escolhido dos ruins, vai ser escolhido dos melhores que alcancem o objetivo daquela empresa. E Jesus também vai fazer a mesma coisa. Qual é o objetivo de Jesus? Ele vai, no meio do povo, vai tirar outro povo, vai tirar um povo de salvação. E nós temos que ser esse povo, nós temos que fazer de conta, fazer tudo para que ele ache graça. Já foi falar das coisas. Ele olhou, foi lá em Gênesis está escrito. Jesus disse: arrependi e aperfeiçoou. Mas ele olha mais um pouco na frente e ele disse: eu olhava para Noé e achou graça em Noé. Aí deu essa missão para Noé fazer lá.
ele disse, e só escapou ele e a família dele, que o resto ninguém quis, né? Mas foi o escape. Senão, nem que nós estaríamos aqui se tivesse acontecido isso. Nós já somos de uma geração que só o homem escapou. Foi Noé e a sua família. Nós já somos, ele disse que agora a arca, agora Jesus é a arca. Jesus é a arca. E nós temos que lutar para entrar nessa arca que é Jesus. Então a gente tem que reconhecer que Ele está esperando de nós um homem sábio e inteligente que procura cada dia procurar agradar a Ele. E não ouvir história de um, história de outro, não. Ou Maria vai para as outras, a gente vai não, está lá, vamos para aquele irmão, mas você sabe para onde está indo? Nem todos os caminhos levam a Deus. Tem que saber qual é o caminho que você está seguindo. Porque o caminho para a porta estreita é o caminho que leva ao céu, não é Mateus, né? Vai pela porta estreita porque lá eles passam no caminho que leva à perdição. E muitos são esquentam por ele. Não é questão de multidão, mas é questão de qualidade. Nós temos que entender que é qualidade. Nós temos que ser uma pessoa de qualidade. Você vai comprar na feira, ou a dono de casa, você vai no mercado, você vai comprar uma comida que você comer, você vai comprar o pior feijão, você vai comprar o pior arroz, não, você vai comprar o melhor, você quer comer o melhor. Então, se Jesus quer o melhor, e quem é o melhor? Aquele que obedece, ele se torna o melhor, porque ele faz o melhor. Quando ele transformou a vinho, não fez um vinho qualquer não, ele fez o melhor vinho, então começaram a ter outro vinho e disse, olha, eu quero o vinho que criou até agora, e deixar o vinho melhor para o outro. Então o melhor que Deus tem para mim e para você. O melhor está com ele. Então o melhor vai chegar para mim e para você, porque nós estamos buscando o melhor, e o melhor é Jesus, o melhor é Ele. Ele é o melhor de tudo, né? Então está aqui. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, né? Aí aqui vai falar do que aconteceu com Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo semelhante a homem. Está vendo? Jesus se aniquilou a ele mesmo para poder salvar nós. A forma de Deus se tornou um homem simples, um homem que se humilhou comigo, com você, para poder mostrar. Ele não fez papel, ele abandonou, Deus, ele se tornou um homem normal para mostrar o seu grande poder, para salvar nós. Então ele se humilhou de uma forma que aniquilou ele mesmo na humilhação que ele fez. Ou seja, hoje tem muita pessoa que quer exaltar demais. Você pode pregar, o que é que fala a Bíblia? A Bíblia fala bem claro, se você pregar, fazer cair fogo para o céu, se você orar para o mar se abrir, se você orar para a pessoa não sair daqui, ir para a rua e voltar para cá, se você orar para ressuscitar uma pessoa aqui agora, se você der essa fogo para ser queimado, mas se você não tiver a palavra de Deus, nada disso adianta. Aleluia a Deus. Já para ninguém se superdecer e achar que é fulano, não é ninguém, é Jesus. Ele é que é o Todo-Poderoso e que é o que faz acontecer a nosso favor, né? Aí ele continua, pelo que também Deus exaltou, agora fala daquela exaltação de Deus sobre ele, pelo que também Deus exaltou soberanamente, lhe deu o nome, que é o nome, para que em nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, ele alcançou o nome acima de todo o nome. Então, para você ver, que está cheio de seita no Brasil, no mundo, e nós faltamos entendimento para nós. Muitas vezes compartilhamos com coisa que adoece a Jesus Cristo. Vou dar um exemplo para os irmãos. Tem as igrejas, tem igreja aí, tem a igreja cristã do Brasil, a congregação cristã do Brasil, eles dizem Pai de Deus. Por quê? Porque para eles Jesus não tem valor. Então vão ficar sem salvação. Porque na própria Bíblia, aqui está dizendo que ninguém entra no céu se não for intermédio
o cabeça da igreja não é a igreja, é seita. Porque Jesus leva nós ao céu. Então a gente tem que aprender isso. Meu irmão está no tempo e tal. Meu irmão está no céu. Você tem que ver onde ele está. Porque se ele estiver debaixo da autoridade de Jesus Cristo, tiver o cabeça que é Jesus, está perdendo seu tempo. Então a gente tem que saber que é Jesus que leva nós para o céu. E nós pecamos. Ele está lá, Deus vai salvar ele também. Vai salvar não. Deus vai salvar quem obedece a palavra dele, quem respeita o seu filho. Se não respeitar o filho de Deus, jamais vai encontrar com Deus. Porque Deus entregou tudo na mão do seu filho. Ele acabou de falar. Deus exaltou ele sobre todas as nações, sobre todos os poderes, que toda língua vai ter que confessar Jesus, tudo vai ser trabalhar sobre ele. Então não tem outra solução a não ser por Jesus Cristo. A salvação é por ele e por a nossa humilhação. Então é isso. Então vamos falar dos nossos corações e nós sabemos que Jesus é o Todo-Poderoso. Acima dele não há ninguém. Então vamos orar para Deus estar transformando as pessoas que estão enganadas. E quando nós se preocupamos com os outros, é nesse sentido. Se preocupa com o seu irmão, ninguém engana ele. Ele não andar no engano. Vamos tirar ele desse engano. Vamos botar ele na luz verdadeira que é Jesus Cristo. E nós temos que se preocupar com isso. E assim a bênção vai alcançar na minha vida. Porque quando você peleja para abrir o entendimento de uma pessoa, para ele alcançar a luz de Deus e começar a seguir a palavra correta como tem que seguir, você diz que multidão de pratas nascerá na sua cabeça e você terá o poder de Deus sobre você e muitas coisas acontecem na sua família, na sua casa, porque Deus vai agir a seu favor pelo fato de você estar obedecendo a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém? Vamos dar graças a Deus no nosso caso. Sabe, tem mais de tudo abençoado comigo, né? Vamos falar ao Senhor. Meu Deus, meu Pai, todo-poderoso Deus, Criador do céu e da terra, nesta noite nós te agradecemos pela atuação da palavra, Senhor. Tudo que já foi falado nesse lugar, meu Pai. Todo o louvor, tudo que os servos falaram, meu céu, Pai. Oh, meu Deus, receba tudo que nós fizemos aqui, do pequeno ao maior, meu Deus. Ó Pai, todo-poderoso Deus, e agora leva nós para nosso caso, na direção do seu Santo Espírito, Pai. Dê vitória para nós, dê vitória para a sua igreja, nos ensina a ter intimidade com Deus, nos ensina a chegar mais perto do Senhor, dia após dia, meu Deus. Ó Pai do poder, enche nós da tua unção e da tua graça, meu Deus. Que o teu Espírito de Deus venha nos consolar em tudo, Pai. Venha nos encher de força, Pai. Venha renovar a nossa identidade espiritual, Pai, nessa noite, Pai. Para nós sair daqui sabendo que o Senhor falou por nós, sabendo que o Senhor está conosco, que todos venham sentir a tua presença, Senhor. Enquanto em todos os lugares o Senhor venha tocar a alma e do coração de cada um nessa noite, Pai. Nós te pedimos agora, Senhor, e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Pai, para todos sempre. Amém. Com a amor de Deus, apoio